Fala pessoal, estamos aqui com mais uma análise pré-jogo para mais um jogo que ocorre hoje, 4/5 de 2019, entre Newcastle United e Liverpool, pela Premier League, o campeonato inglês. Você que vai fazer aí a sua aposta, o seu investimento aí nas casas de aposta, como a Betfair, dentre outras aí, fique comigo para você potencializar a sua possibilidade de ganho. A gente vai estar analisando juntos aqui os números desse confronto. Começar pelo time da casa, o Newcastle marcou 16 gols nos últimos 10 jogos, o que dá uma média de 1,6 gol por jogo. Quando a gente considera apenas os últimos jogos em casa, no caso considerando os últimos 5 jogos, o time marcou 9 gols. Em casa, então ele mantém uma média até superior, chegando a 1,8 gols por partida. Ele sofreu 11 gols nos últimos 10 jogos. Ele sofre em média 1,1 gol por jogo, sendo que nos últimos 5 confrontos que teve em casa, sofreu 1 gol por jogo. A equipe visitante, no caso Liverpool, marcou 24 gols nos últimos 10 jogos, o que dá uma média de 2,4 gols por partida. Nos últimos 5 jogos que fez fora de casa, que é a situação que vai encontrar hoje, o time marcou 7 gols, o que dá uma média de 1,4 gols por partida. O time ainda sofreu 5 gols nos últimos 10 jogos, o que dá uma média de apenas meio gol por partida, sendo que sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos fora de casa, o que derruba a média para apenas 0,2 gols por partida. Realmente é um time muito difícil de ser vazado, esse time do Liverpool. Neste quadro eu lhes apresento os números dos últimos 10 jogos pelo campeonato inglês relativos ao Newcastle United, o time mandante de hoje. Você pode reparar, nos últimos 10 jogos o time obteve 5 vitórias, tendo ainda 3 derrotas e mais 2 empates, conforme você pode ver nas marcações a seguir. Conforme eu tenho explicado para quem está acompanhando aí a análise, para cada resultado eu tenho anotado o tempo exato aqui dos gols, para que você possa analisar a sua estratégia aí para fazer o seu investimento nas casas de aposta. Por exemplo, no 10º jogo anterior, feito pelo Newcastle United, ele enfrentou em casa a equipe do Huddersfield, onde venceu por 2-0. Os 2 gols, temos a seguir as informações dos tempos em que foram anotados. O primeiro gol aos 46 minutos e o segundo gol aos 52 minutos. Sendo que o Huddersfield teve um jogador expulso e a marcação da expulsão dele foi aos 20 minutos. Essa marcação é para você poder analisar por conta própria de que maneira ela pode ter afetado o resultado do jogo. Então, assim, subsequentemente, para os demais jogos, todas as anotações estão feitas a seguir. Tá? Os dados são do aplicativo SofaScore e são dados muito confiáveis. Neste novo quadro, a gente pode observar os números da equipe do Liverpool, onde nos últimos 10 jogos pela Premier League, a gente pode reparar que a equipe teve 8 vitórias e tendo anotado apenas 2 empates, sendo que a equipe vem de 7 vitórias consecutivas. Está numa fase muito boa a equipe do Liverpool. Assim como no quadro anterior, eu estou mostrando para vocês os tempos em que os gols foram anotados em cada partida. O último jogo pela Premier, o Liverpool venceu o Huddersfield por 5-0. E aqui a gente tem os tempos em que os gols foram anotados, ao 1 minuto, aos 23 minutos, aos 46 minutos, aos 66 minutos e aos 83 minutos, certo? Lembrando que os números estão anotados aqui para que você possa tomar a sua melhor definição, sua melhor estratégia aí para estar investindo seu dinheiro aí nas casas de apostas.
Bom, pessoal, através do que foi exposto aí, a gente pode ter algumas noções aqui para tirar as próprias conclusões do que pode ocorrer nesse jogo. Bom, o Liverpool é o segundo colocado e vai enfrentar o 13º colocado da Premier League. Matematicamente, dentro ou fora de casa, o Newcastle costuma sofrer pelo menos um gol. Em casa, o Newcastle marca entre 1 e 2 gols por partida. Ainda com detalhes do Newcastle, jogando os últimos 5 jogos, ele ficou sem marcar gols em apenas um. Já a equipe do Liverpool, equipe visitante, vice-líder do campeonato, marcou pelo menos um gol jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos fora de casa, 3 deles o Liverpool não sofreu gols, sendo que ele não sofreu mais do que um gol por jogo nos outros 2 jogos, né? Contudo, o jogo deve ter poucos gols, com uma tendência para 1-1. O Liverpool precisando vencer para continuar brigando pelo título e considerando a ótima fase da defesa, uma vitória simples aí não está descartado. De repente, se o Liverpool fizer 1-0 aí, dificilmente vai sofrer mais gols. Vai sofrer gols e talvez até tire um pouco o pé, administre a vitória, já que ainda tem semifinal de Champions. Então 1-0 para o time visitante não está descartado, mas a matemática tende a crer que o jogo será jogo para 1-1. Tá? Espero que vocês que acompanharam o vídeo até aqui tenham gostado. Se você analisou os números aí friamente, teve uma análise diferente, uma conclusão diferente, deixa aí nos comentários. Se você quer observar um outro jogo mais de perto, quer o meu auxílio, deixa aí no comentário que eu tento te ajudar. Um abraço aí a todos, obrigado, valeu!